Boa tarde a todos. O trabalho a ser apresentado a seguir tem o título de Infraestrutura Verde. Meu nome é João Pedro de Aguiar. Os outros componentes do grupo são Thaís Santos, Carlos Tomé e Felipe Lacerda. Uma infraestrutura verde é o alicerce ou fundamento onde ocorrem as relações entre os seres vivos. O meio ambiente é um sistema onde o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica permite, abriga e rege a vida em todas suas formas. Sendo assim, uma infraestrutura verde se encontra dentro da definição de um meio ambiente, uma vez que os seres vivos e o meio físico naturalmente se encontram dentro do mesmo. A origem do termo infraestrutura verde, ela teve origem norte-americana e ela foi utilizada pela primeira vez em 1994, em uma carta que foi direcionada ao governo do estado da Flórida. Essa carta ela define estrutura verde como algo de importância similar ou superior à infraestrutura cinza. O que seria essa infraestrutura cinza? Ela é o alicerce ou a base onde está fundada a sociedade humana. Na verdade, seria o aspecto de construção básico, onde só visa a construção de prédio, asfalto, concreto, não correlacionando com a natureza. E nessa carta, a base da natureza e a base da humanidade, elas estão correlacionadas, de modo que a última ela não pode se desenvolver e se manter sem esses serviços ecossistêmicos prestados pela primeira. O que são os serviços ecossistêmicos? Esses serviços, eles são os benefícios que a natureza dá para as pessoas. Eles são vitais para o bem-estar humano e para as atividades econômicas. E existem diversas formas de classificar esses serviços ecossistêmicos. A Avaliação Ecossistêmica do Milênio, ela publica em 2005 uma classificação dos serviços ecossistêmicos e que coloca em 4 categorias: a de provisão, regulação, culturais e de suporte. Elas também são chamadas de apoio ou de habitat. Porém, atualmente, a iniciativa da Plataforma Intergovernamental da Biodiversidade e de Serviços Ecossistêmicos, em conjunto com a Classificação Internacional Comum dos Serviços Ecossistêmicos, consideram então assim em 3 categorias os serviços ecossistêmicos, que seriam de provisão, regulação e culturais. Os serviços ecossistêmicos de suporte, eles passaram então a ser considerados nos sistemas mais recentes, não como uma categoria, mas como funções ecossistêmicas, que são necessárias para a produção assim de todos os demais serviços ecossistêmicos. Alguns autores também, instituições, eles referem aos serviços ecossistêmicos como serviços ambientais. Porém, é uma tendência mais recente entre especialistas em diferenciá-los, de forma que os serviços ecossistêmicos eles se referem à contribuição da natureza para a sociedade e os serviços ambientais como ações humanas que melhoram os serviços ecossistêmicos. Já os serviços ecossistêmicos são as inter-relações entre os elementos de um ecossistema. Alguns desses exemplos dessas funções são, no caso, transferência de energia, ciclagem de nutrientes, regulação climática e do ciclo da água. Essas funções elas geram serviços ecossistêmicos quando os processos naturais eles são subjacentes às suas interações. E assim eles desencadeiam uma série de benefícios que são direta ou indiretamente apropriáveis pelo ser humano. Um único serviço ecossistêmico ele pode ser o produto de 2 ou mais funções, ou então uma única função pode gerar mais de um serviço ecossistêmico. Voltando agora a falar sobre o que é infraestrutura verde e como esse termo ele é utilizado hoje, as infraestruturas verdes elas são geralmente referidas como estruturas que ligam os espaços abertos naturais entre lugares onde há o desenvolvimento humano, que seria similar a um corredor ecológico. Geralmente as estruturas verdes elas são confundidas com construções verdes. O que são construções verdes? São elas então não feitas em espaços abertos, e sim estão voltadas para a mitigação de atividades humanas individuais. Um exemplo ou alguns exemplos de construções verdes são telhados verdes, paredes verdes, prédios que usam energia solar ou que captam também a água da chuva.
Essas construções, elas sim ajudam a mitigar o efeito dessas estruturas que são construídas pelos humanos, mas esses efeitos são isolados e ele não contribuem sim então na manutenção desses serviços ecossistêmicos em uma escala mais abrangente. Falando agora sobre as formas que essas infraestruturas verdes podem ser, eu vou usar essa imagem para conceituar um pouco melhor como pode ser construída uma infraestrutura verde. A gente pode considerar nessa imagem o ambiente A como um ambiente natural, que seria um lado direito e esquerdo da imagem, e no caso a parte B, a estrutura B, que seria a parte do núcleo urbano. E no caso a gente conclui que com a construção dessa estrutura urbana, a gente acaba por dividir esse ambiente natural em dois lados. Assim, a gente tem 3 exemplos para demonstrar como essas infraestruturas verdes podem ser construídas e como elas vão atuar. A primeira delas, no caso A1, ela é uma infraestrutura verde que faz conexão entre os dois espaços abertos, os dois espaços naturais, que seria o lado esquerdo e direito da imagem, e elas se designam como parques. Elas já utilizam essa estrutura que já está dentro da cidade e conecta com as áreas verdes nativas. Já o exemplo 2, ele seria literalmente um corredor ecológico. Tanto a 1 quanto a 2, elas ajudam no fluxo de seres vivos entre os fragmentos da cidade. E também no caso da 1, ela traz o lazer para a população e reduz a temperatura. Em relação à imagem 2, essa relação de lazer ela já não é muito focada nisso, é mais no fluxo de vida e também na manutenção da qualidade do ar e do microclima. E a infraestrutura verde 3, ela está localizada numa inclinação onde existe um rio, então foi construída essa estrutura na inclinação do rio, e para não atrapalhar essa migração de peixes, foi construída uma escada. E além dessa escada também, como já sabemos que por lei é necessário uma área próxima a esses corpos d'água de proteção para manter assim o fluxo de água constante. É possível também associar essas construções verdes com essas infraestruturas verdes, criando assim então uma rede de espaços verdes, reduzindo de melhor forma esses impactos que a construção de uma cidade traz. E trazendo assim um mínimo estímulo para o desenvolvimento de algumas espécies, por exemplo, de abelhas, de outros insetos que precisam desse aporte nessas regiões. Falando um pouco sobre infraestrutura verde no Brasil, o Brasil, as estruturas verdes em quase toda a sua totalidade, elas são corredores ecológicos que estão inseridos em grandes núcleos urbanos. A gente tem também alguns parques, praças, etc., porém grande parte deles está isolado do meio natural e ficam restritos ao centro urbano. Um exemplo de um corredor verde que existe no Brasil é a Rua Gonçalo de Carvalho, em Porto Alegre, onde ela ganhou um destaque como a rua mais linda do mundo. Vocês podem ver na imagem à direita. Bem, falando um pouco sobre os projetos de infraestrutura verde no Brasil, é uma prova que o desenvolvimento econômico ele está cada vez mais se relacionando e se atrelando à preservação do meio ambiente. São criados assim o mercado de títulos verdes. O que seria esse mercado? Sempre quando um projeto é de sustentabilidade e também tem como meta abrandar os efeitos das mudanças ambientais e climáticas, abre-se então a possibilidade do governo ou então da empresa em buscar a emissão desses títulos. A partir dessa certificação, você recebe a chamada selo verde, que dá o status do projeto como impacto socioambiental positivo. E também ele deixa e está relacionado com o contexto do Acordo de Paris de mudanças climáticas. Segundo o CBI, esse mercado de títulos verdes movimenta, no caso, 694 bilhões de dólares no nível global e 5,6 bilhões de dólares no Brasil. E essa certificação ela demonstra o compromisso do Brasil com sustentabilidade e projetos de infraestrutura verde e garante assim então
o acesso a diversos financiamentos, também cumprimentos com o mesmo motivo. Infelizmente, mesmo vendo que o Brasil está assim tomando partida em buscar títulos verdes, etc. A gente tem um exemplo recente do Ricardo Salles, que ele, em uma péssima fala, diz que para aproveitar a pandemia, parece então passando a boiada e influenciar mais no desmatamento. Então, atualmente a gente tem que se posicionar como cidadão e correr atrás desses políticos que estão acabando, estão utilizando os nossos recursos de forma inapropriada. E a gente tem que exercer nossa voz para assim, tentar trazer um país melhor para os nossos filhos, para todo mundo que vier no futuro. Eu agradeço a todos, essas são as referências do trabalho. Boa tarde.